Se você é de esquerda, você tem uma carga muito grande de críticas contra ele. Se você é de direita, você talvez tenha um bando de elogios a fazer a ele. Se você é de centro, você terá as duas coisas. Se você não é nem uma coisa, nem outra, nem a terceira, você ainda assim terá alguma coisa a dizer sobre ele assim que você conhecê-lo melhor. E não, eu não estou falando de nenhuma figura política em particular, mas sim do neoliberalismo, um conjunto de práticas e de ideias que norteou durante muito tempo a economia global e que ainda hoje tem uma grande influência entre nós. Ele já extravasou há muito tempo os limites da economia e é discutido pelas mais diversas ciências ou por quem não tem ciência nenhuma. É para te falar então um pouco desse assunto sobre neoliberalismo que eu apareço aqui hoje. Muito prazer, eu sou o Túlio Augustus, professor de Sociologia, e te convido a você, minha caríssima, a você, meu caríssimo, a se inscrever aqui nesse canal, clicando aqui embaixo, deixando o seu joinha aqui no vídeo, se você gostar. Falemos então de neoliberalismo, portanto. Bom, o neoliberalismo, muito a grosso modo, é um conjunto de ideias e de práticas que pregam a não intervenção do Estado na economia, por acreditar que essa não intervenção é a melhor maneira de se chegar a um desenvolvimento e a um crescimento econômico. O neoliberalismo, ele tem esse nome, neo, que você bem sabe é um prefixo que quer dizer novo, né? Exatamente porque ele é uma reedição com uma roupagem nova do liberalismo clássico, aquele lá do século XVIII. E a gente pode estabelecer aqui, eu escolho essa data porque eu acho que ela é muito simbólica, o ano de 1976, para mostrar a ascensão do neoliberalismo, que é quando recebe o Prêmio Nobel de Economia o Milton Friedman, que era professor da Universidade de Chicago e era um dos idealizadores ali da chamada escola monetarista. Essa data de 1976 é muito marcante porque ela marca 200 anos exatos do lançamento de A Riqueza das Nações, o livro mais importante do Adam Smith, o filósofo e economista inglês do século XVIII, que é quem de fato inaugura o liberalismo na economia, o liberalismo clássico. O Adam Smith dizia que as forças econômicas deveriam ser deixadas por si só, sem a intervenção do Estado, porque haveria uma espécie de mão invisível que conduziria a um equilíbrio entre oferta, demanda e entre as forças do mercado em geral. A mão invisível, portanto, é a noção, uma das noções fundamentais para se falar em liberalismo. Aliás, não confundir com la mano de los Dios, que é como os argentinos chamam aquele gol de mão horroroso com o qual o Maradona fez a Argentina ser campeã em 82. Um gol roubado, portanto, né? A mão invisível continua sendo uma ideia aí muito corrente e ela ganha essa roupagem nova no século XX, a partir da década de 70, não apenas com o Milton Friedman, né? Antes dele, ali, a partir dos anos 40, tem também a chamada escola austríaca, inclusive com Ludwig von Mises, com Friedrich Hayek, que o von Mises, inclusive, que foi professor do Milton Friedman na Universidade de Chicago. Aliás, a Universidade de Chicago ali é chamado um centro ali desse pensamento neoliberal, né? Inclusive, se costuma designar como Chicago Boys, sendo os neoliberais ali de cátedra, né? O ministro da Economia, do Paulo Guedes, do governo Bolsonaro, ele é chamado um Chicago Boy, não apenas porque ele professa essas ideias neoliberais, mas também porque ele fez o seu doutorado lá na Universidade de Chicago e, portanto, tem a sua vida acadêmica já marcada por essa instituição, né? Eu destacaria, inclusive, que a verdadeira bíblia do neoliberalismo seria o livro do Friedrich Hayek, de 1944, que se chama O Caminho para a Servidão. Mas enfim, é a partir dos anos 70 que esse neoliberalismo ganha força, sobretudo ali como uma resposta às medidas econômicas que não vinham mais dando certo a partir do choque do petróleo. Em 1973, você deve se lembrar ou deve ter ouvido falar que existiu a chamada crise do petróleo. E essa crise, que se deu a partir de um conflito entre israelenses e árabes e que reduziu a oferta de petróleo em todo o mundo, gerou uma grande crise econômica global. E isso acabou afetando todas as economias, todas as sociedades, e foi necessário buscar
buscar novas doutrinas, novas orientações econômicas para a condução dos países. A chamada doutrina do Estado bem-estar social, que havia imperado desde o fim da Segunda Guerra Mundial, a partir do keynesianismo, que, abra-se um parênteses aqui, vem do John Maynard Keynes, que foi um dos caras idealizadores ali do Plano Marshall, um economista inglês. Com o fim do keynesianismo, com o fim do estado de bem-estar social, ganhou espaço na praça o neoliberalismo. E esse momento mais de ápice foi a partir da década de 80, quando chegam ao poder nos Estados Unidos o Ronald Reagan e na Inglaterra a Margaret Thatcher. O Reagan vai ficar ali por 2 mandatos até 89 e a Thatcher vai ficar até 1990. Aliás, se você não conhece a história desses dois, eu recomendo um filme excelente da Meryl Streep que se chama A Dama de Ferro, que era exatamente como a Margaret Thatcher era conhecida. Esse filme, se eu não me engano, ganhou Oscar em 2010, por aí, e é magistral. Pra você entender um pouco dessas doutrinas econômicas e, sobretudo, para você entender um pouco de história da economia e da política no século XX, não apenas na Inglaterra. Pois bem, e essas ideias, então, elas ganham reforço, a gente bem sabe que política e economia sempre estão lado a lado, a partir desse período. Elas têm um outro momento de muito destaque em 1989, quando surge o chamado Consenso de Washington, que é um conjunto de práticas, de medidas, de sugestões encabeçadas pelo FMI, o Fundo Monetário Internacional, pelo Departamento de Tesouro dos Estados Unidos e pelo Banco Mundial. Essas 3 instituições que estão sediadas na cidade de Washington, capital dos Estados Unidos, daí o nome Consenso de Washington. E o Consenso de Washington pregava exatamente que as economias que estavam em crise, sobretudo os países em desenvolvimento, eles precisavam adotar uma série de medidas, isso para ter acesso ao dinheiro que essas instituições forneciam. E dentre essas medidas estavam as privatizações, a diminuição do Estado e a diminuição da interferência do Estado na economia, né? Dentro disso, uma série de outras medidas, o fim das restrições à entrada de capital estrangeiro, a abertura econômica generalizada, a abertura financeira com a possibilidade das instituições do exterior se estabelecerem nesses países, instituições financeiras, claro, ajuste fiscal, melhor dizendo, com a redução dos gastos do governo, com a redução dos déficits dos governos, enfim, uma série de medidas aí, a redução do tamanho do Estado, né, realização de privatizações nas diversas áreas, fiscalização dos gastos públicos, investimento em infraestrutura, tudo isso com o intuito de gerar um maior crescimento econômico. Acontece que você bem sabe que nem tudo são flores e essas fórmulas prontas nem sempre dão exatamente certo. Muitas vezes o tiro sai pela culatra e aí que surgiram algumas das consequências não previstas, digamos assim, do neoliberalismo. Dentre elas a gente pode destacar o questionamento do papel do Estado, né? Se aqueles da escola austríaca lá, aqueles liberais originários pregavam a diminuição do Estado, o fim do chamado Estado babá, né? Que é aquele que deveria oferecer tudo, tratando o cidadão como um bebê, nesse momento de aparecimento de consequências não previstas, a partir do consenso de Washington e a partir do neoliberalismo, começa a surgir esse questionamento sobre esse ideal de Estado mínimo, né? Porque há um aumento muito grande da desigualdade entre os países e internamente entre as populações e as classes. Há diversas ações prejudiciais ao meio ambiente, essa corrida desenvolvimentista e produtivista, muitas vezes, se não for bem organizada, gera uma destruição do patrimônio do meio ambiente, né? Há surgimento de vários atos de corrupção, né, que mostram que você deixar tudo na mão de empresários nem sempre é a melhor solução para tudo. Muitas vezes eles não têm interesses tão republicanos assim, né? Começa a surgir um desemprego estrutural, que é aquele desemprego que ocorre sem que haja uma posterior criação ou substituição desses empregos, né? Isso gera inclusive o chamado dumping social, que é quando você tem uma oferta muito grande de pessoas desempregadas e, portanto, elas começam a se submeter a condições cada vez piores e mais degradantes de trabalho, o que é uma consequência muito negativa a curto, médio e longo prazo. Portanto,
são esses conjuntos de medidas que começam a deixar o neoliberalismo um pouco em queda, um pouco derrocada, e ele começa a sofrer uma série de críticas, embora ele tenha prosperado aí nos anos 90 e no começo dos anos 2000, quase que em conteste, né? As forças que contestavam o consenso de Washington e o neoliberalismo tiveram pouco espaço na condução das economias realmente importantes no globo. Se você entendeu um pouquinho mais de neoliberalismo, aprendeu um pouquinho aqui, gostou desse vídeo, trate de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal, de aparecer aqui para outras conversas. Fico por aqui, um abraço e até a próxima.